Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais diretas de Jesus. É a parábola do fariseu e do publicano. Sabe, é uma história bem curtinha, mas que tem uma reviravolta que desafia tudo que a gente acha que sabe sobre religião, orgulho e, principalmente, perdão. Então se prepara, porque as nossas expectativas vão ser viradas de cabeça para baixo. Para onde vai uma oração? A gente pensa, claro que para Deus, né? Mas e se nem todas chegassem lá? A história que a gente vai ver hoje mostra exatamente isso. Uma oração que sobe direto para os céus e outra que, em vez de subir, fica aqui embaixo, só circulando e alimentando o ego de quem a fez. Para a gente entender o impacto dessa parábola, primeiro a gente precisa sacar para quem Jesus estava contando essa história. O evangelista Lucas deixa bem claro, era para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, o alvo de Jesus é certeiro. Aquela doença espiritual de se achar o melhor que todo mundo. E aqui estão os nossos personagens. De um lado, o fariseu, o cidadão exemplar, sabe? O pilar da comunidade religiosa. Do outro lado, o publicano, que era visto como um traidor, o pecador dos piores. O palco está montado para um contraste, assim, absurdo. Olha, só a linguagem corporal dos dois já entrega o jogo, já revela o que vai no coração de cada um. O fariseu se põe lá na frente, todo confiante, como se estivesse apresentando um relatório de performance para Deus. Já o publicano, ele fica lá longe. A própria postura dele é um grito de vergonha, de arrependimento. São dois mundos completamente opostos dentro de um mesmo lugar sagrado. Agora vamos olhar mais de perto a oração do fariseu. E para ser sincero, não é bem uma conversa com Deus. Tá mais para uma apresentação do currículo espiritual dele, esperando o carimbo de aprovado de Deus. E aí vem o currículo dele. Percebe como ele se define? Primeiro pela negação, se comparando com os pecadores ali do lado. E depois ele lista as credenciais dele. Jejum, dízimo. Aos olhos humanos parecia um currículo impecável, né? E aqui tá a grande ironia da coisa toda. Toda essa religiosidade, essa moralidade dele, em vez de conectar com um Deus e com o próximo, acabou isolando ele numa ilha de orgulho. É como se ele tivesse construído um universo religioso onde ele mesmo era o sol. Olha, a análise que Martinho Lutero faz disso aqui é pesada, mas é cirúrgica. Ele percebe que por trás daquela fachada toda de piedade existe um coração que se alegra com a condenação dos outros. A justiça própria do fariseu é tão tóxica que ela precisa da ruína de outra pessoa para se sentir segura. É o oposto do amor. Agora vamos para o outro lado do templo, para o publicano. Ele era um excluído da sociedade. A lista de boas obras dele estava, assim, completamente vazia. E o pior, o melhor, é que ele sabia disso. E aqui está a oração dele. Incrivelmente curta, mas com uma profundidade teológica gigante. Não tem desculpa, não tem tentativa de barganha, nada. É só uma admissão de falência espiritual total e um apelo à única coisa que podia salvá-lo, a misericórdia de Deus. E é aqui que está o pulo do gato, a essência da fé. Ele não ousa pedir por justiça, porque ele sabe que a justiça o esmagaria. Ao clamar por misericórdia, ele se joga completamente na graça de Deus, uma graça que ele não merece. É um abandono total de qualquer mérito próprio. E agora vem o momento que vira a história inteira de ponta cabeça. Jesus, que é o juiz de todos, entrega o seu veredito. E é um choque completo para as expectativas de qualquer um que estivesse ouvindo aquilo. Tá aí, o pecador desprezado vai para casa perdoado, em paz com Deus. E o homem religioso exemplar, não. O publicano foi justificado. Mas o que exatamente significa isso? Ser justificado é um termo do mundo legal. Significa que, embora a pessoa seja culpada, o juiz a declara inocente. Não por algo que a pessoa fez, mas porque a dívida dela foi paga por outra pessoa. Para o publicano, isso significou um perdão total e uma vida nova diante de Deus. Lutero, de novo, consegue captar perfeitamente o quão radical é esse veredito. É algo que vai totalmente contra a nossa lógica humana. A nossa razão diz que os bons têm que ser recompensados e os maus punidos. O Evangelho simplesmente inverte essa lógica. E é fascinante que, logo depois dessa parábola, o texto mostra Jesus abençoando crianças. E isso não é coincidência. Existe uma conexão muito profunda entre a fé daquele publicano e o jeito que uma criança se aproxima de alguém.
A analogia é perfeita, não é? Uma criança não chega para a mãe ou para o pai com um currículo de tudo que ela fez de bom. Ela simplesmente vem, de mãos vazias e coração aberto, confiando totalmente no amor que vai receber. A salvação não é um salário que a gente ganha, é um presente que a gente recebe. Essa é a fé que justifica. E é aqui que a parábola se torna um espelho para a gente. A questão não é se somos ou o fariseu ou o publicano. A verdade, que é um pouco desconfortável, é que o fariseu vive dentro de todos nós. Essa mania de se achar justo é quase a nossa configuração de fábrica. E essa é a pergunta final que fica dessa análise. Quando a verdade sobre o nosso próprio coração vem à tona, qual é a nossa reação? A gente tenta se justificar com o nosso currículo de boas ações? Ou a gente corre para Deus com as mãos vazias, batendo no peito e implorando por uma misericórdia que no fundo a gente sabe que não merece?